Bom, então eu vou iniciar aqui o debate de hoje. E meu nome é Amanda Machado, eu vou atuar aqui como mediadora também. Então eu vou iniciar agradecendo à OAB esse espaço, essa oportunidade para a gente estar conversando. Agradeço à presidente Viviane Cantarelli da comissão e toda a nossa comissão por ter ajudado a organizar esse evento e divulgar. E também, especialmente, ao Luiz Bravo, que compõe a nossa comissão e que muito nos ajudou nesse tema a refletir, especialmente no início, mas até hoje dá muita força para a gente. Então, muito obrigada. E também agradeço todo mundo que está aqui hoje, que disponibilizou um tempinho para estar aqui com a gente. Espero que seja muito produtivo. E então hoje a gente vai apresentar o conteúdo de um artigo que a gente publicou no boletim IBCCRIM, da Lei Anticrime, o boletim de maio do IBCCRIM, e que agora está disponível no site do IBCCRIM. Então, os autores desse artigo somos eu, o Gui e o Fábio. E também a gente tem a honra de contar com a presença aqui da doutora Larissa, juíza, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar do encontro, para nos contar um pouquinho sobre as percepções que ela teve sobre esse diálogo entre a JR, Justiça Restaurativa, e o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Então, como eu já iniciei falando, além de debatedora, eu vou exercer aqui a função de mediadora para controlar o tempo, dar uma olhada nas perguntas que vocês enviarem. Quanto a isso, por favor, enviem as perguntas por essa ferramenta que tem embaixo, que é Q&A, que é Questions and Answers, que a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas no final e, se der tempo, responderemos algumas. Então, vai ser um bate-papo fluido e é isso. Agora eu vou passar um pouquinho para a apresentação dos debatedores no encontro. Temos o Guilherme Godoy, que ele é mestre em criminologia pela Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal na Universidade Federal do Mato Grosso e em Direito Público da ICE Mato Grosso, pesquisador e mediador. Temos o Fábio Del Manto, que é mestre em Processo Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mediador, conciliador e facilitador da Justiça Restaurativa, e também advogado. A doutora Larissa Muniz, Copac Muniz, que é juíza de direito da primeira vara criminal de Ponta Grossa. É juíza coordenadora do Sejusc de Ponta Grossa, instrutora em JR pelo TJ do Paraná e pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E eu sou Amanda Castro Machado, pós-graduanda em Direito Público pela PUC e em Direito Internacional Aplicado pela Escola Brasileira de Direito. Também sou pesquisadora do Núcleo de Antropologia do Direito da USP e advogada. Então, antes de iniciar, eu gostaria de me posicionar aqui como mais pesquisadora de direitos humanos e antropologia do que advogada propriamente dita. E, portanto, em um tema que a gente vai lidar com normas e para um público que provavelmente é majoritariamente voltado para o direito, talvez meus posicionamentos possam divergir de alguns entendimentos jurídicos. Mas é um viés que me faz mais sentido, então eu fico mais confortável nele, mas de qualquer forma merece ser explicado já desde agora para me situar no debate. Então vamos lá. A lei anticrime, ela nasceu numa conjuntura política neoliberal, como sabemos, sob o governo Bolsonaro, e ela nasce do pacote anticrime, que foi proposto pelo ministro, até então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ele carrega um caráter punitivista muito grande, recrudescendo de forma bem escancarada alguns aspectos da lei processual penal em desfavor de acusado, tanto do acusado quanto do condenado. Alguns exemplos rápidos são o aumento das hipóteses de legítima defesa, agravamento dos requisitos do livramento condicional, o aumento das hipóteses de suspensão do prazo prescricional, o endurecimento das regras de progressão de regime prisional, entre alguns outros aspectos realmente de caráter punitivista.
E a trajetória que levou à criação dessa lei, que é a Lei 3.964 do ano passado, 2019, ela é oposta a esse caminho trilhado pela JR e sua intenção nada punitivista. Nosso sistema, que é chamado de justiça restributiva, ele fundamenta-se nesse viés punitivista que a gente observa na lei anticrime. E então ele prega a punição do autor do crime como a finalidade última da sanção criminal. E a vítima, ela não exerce qualquer papel protagonista ao longo do processo e também não tem muitos dizeres quanto às suas necessidades, bem como o ofensor também. E então, contrapondo essa lógica, a gente vem com a justiça restaurativa, e ela objetiva a restauração dos danos causados pelo conflito, com a responsabilização do infrator e aumento do protagonismo da vítima, para que todos possam dizer as suas verdadeiras necessidades, e também a participação da comunidade é sempre desejável. E tudo isso vai ser buscado, tanto a exposição de necessidades, quanto como fez a pessoa se sentir através do diálogo, e o acordo final é por meio de um consenso, não imposição. Então, toda essa prática restaurativa, ela precisa acontecer em um ambiente seguro e voluntário. Isso é bastante importante para a JR. Ela não busca uma restauração do status quo, de relações rompidas ou de alguma situação conflitiva, porque justamente ele entende que algumas violências estruturais, muitas vezes, é justamente o fator que gera esse conflito. E então não faz sentido para a gente retornar a essas bases, não parece algo positivo. E a restauração, ela vem, na verdade, da construção de um novo laço entre partes, um laço mais honesto, mais empático, mais corresponsável. E com isso a gente se reapropria do conflito relacional, porque o conflito muitas vezes ele está sobre a responsabilidade única do Estado e sobre atos apenas unilaterais do Estado quanto ao processo, ao sistema que nós conhecemos de justiça. Então, a JR vem como reapropriação também do conflito. E o que a gente pretende trazer hoje no encontro é que, apesar desse antagonismo, que eu já dei uma explicadinha sobre os valores que deram origem à lei anticrime e esses princípios que regem a JR, com esse novo artigo, que é o artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal, a gente consegue começar a observar uma janela de oportunidade que nos permite, talvez, aplicar concretamente a JR no processo penal brasileiro, que por enquanto ainda não tem uma regulamentação no processo penal. E com isso a gente pode trazer talvez a vítima para um lugar de maior destaque nesse acordo, e aumenta, portanto, as chances de sucesso do ali combinado, do consenso que sai desse encontro buscando um acordo. Eu aqui vou partir do fato de que o sistema criminal ele é seletivo. E com isso eu lembro que quando a gente está tratando do sistema penal, vamos discutir rapidamente um pouquinho de criminologia. Eu acho importante que a gente se lembre que crimes, eles não nascem como crimes. Eles são atos que foram criminalizados em um determinado tempo por um determinado legislador que talvez daqui a pouco nem sejam mais crimes. Então, e também são crimes aqui no nosso território. Pode ser que justamente no país vizinho ele não seja crime. Isso é importante a gente se atentar, porque com isso a gente precisa entender em todas as criminalizações feitas quais foram as intenções do legislador, mas muito mais que isso, qual foi o contexto que gerou aquela lei, que muitas vezes tem influência de cunho político, de cunho moral e muitas vezes também religioso. E numa sociedade do tamanho do Brasil, eu acho assim bem complicado que uma pequena parcela, o vulgo legislativo, que representa outra pequena parcela, que é quem influencia esse legislativo, possa nos ditar o que é crime e o que não é crime. Então, apenas uma reflexão rápida para que a gente sempre pense por esse lado bem crítico, né, que é importante em todas as áreas. E também lembrar que nesses crimes não são todos que são atingidos por essas sanções,
porque não são todos que estão nesse espectro da seletividade penal, que, como a gente sabe, é majoritariamente periférico e negro, composto por pessoas vulneráveis. Então, a própria punição, como resolução de conflitos, muitas vezes geram mais conflitos do que uma resolução permanente e esse mito da ressocialização social, que muitas vezes é pregado como, né, motivo para o encarceramento e para a justiça retributiva punitivista. Então, apesar, assim, principalmente por esse tempo que já está se esgotando, que eu disponho, ser impraticável eu colocar aqui um conceito satisfatório de justiça restaurativa. Convido a todos vocês a darem uma estudada nisso, quem ainda não tem contato. Por favor, sempre a Comissão de Justiça Restaurativa está com as portas abertas para todo mundo. Então, pensando nessa rapidez do tempo que temos, e também pensando que a maioria daqui que deve estar assistindo provavelmente são pessoas do direito, a gente optou por fazer uma introdução muito rápida, trazer alguns marcos importantes da história da JR no Brasil. E só que aqui eu lembro que as normativas são uma estratégia de introdução da JR de um novo paradigma do sistema judiciário. Então, elas não são um fim em si mesmo. E eu vou expor aqui uma espécie de linha do tempo da JR no Brasil, falando sobre algumas normativas e alguns eventos que aconteceram, muito mais com intuito informativo do que explicativo, justamente por causa do tempo. E, por fim, eu vou deixar meu contato para vocês, além das páginas da Comissão de Justiça Restaurativa que é sempre um lugar bacana, para que a gente possa conversar mais se vocês tiverem interesse. Então, a justiça restaurativa, ela entra no Brasil por uma via institucional, entra no Brasil pela via institucional por meio do judiciário, que foi uma parceria do Ministério da Justiça e do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas do Desenvolvimento, né, que deu origem a alguns projetos pilotos. E eu destaco essa entrada pela via institucional, porque aqui a gente está focando no aspecto normativo, nesse nosso rápido debate. Porque, na verdade, os estudiosos de JR podem dizer ainda melhor que eu que estou iniciando, que a origem da JR está justamente em culturas originárias, em sociedades originárias daqui e internacional. Então, a gente está escolhendo um enfoque. E isso precisa ficar muito claro que a JR vai muito mais do que o judiciário. Ela, inclusive, se inicia e perpassa muitos outros ambientes. E, bom, e eu também gostaria de falar muito rapidamente, antes de iniciar essa linha do tempo, que ontem teve um debate também promovido pela comissão muito rico entre o Acácio Augusto, o Daniel Achuti e a Maria Lúcia Caram, em que o Achuti, ele trouxe ponderações que eu gostaria de replicar aqui para que nos acompanhasse nesse debate, que é o seguinte: a justiça restaurativa, ela entrou no Brasil pelo judiciário, mas até que ponto a JR pode frear a ação deste mesmo judiciário? E também, ela é capaz de lidar com a complexidade do judiciário? Eu não tenho resposta para isso, eu só achei muito interessante e gostaria de trazer aqui. Então, eu vou fazer rapidamente essa trajetória legal, mas eu lembro que a trajetória comunitária da JR é tão importante quanto, se não até mais, e que conta com organizações de ponta aqui no Brasil que se dedicam a elaborar essas práticas restaurativas, esses ambientes seguros para que a JR possa existir nas comunidades. E então passo agora a linha do tempo. Em 2005 foi o primeiro respiro legal que a Justiça Restaurativa teve no território nacional, e foi a partir dessa parceria entre o Ministério da Justiça e o PNUD. E eles fizeram um programa promovendo práticas restaurativas do sistema de justiça brasileira, que foi, esse programa instituiu 3 projetos pilotos em Porto Alegre, São Caetano e Brasília, nas frentes judicial infanto-juvenil, frente criminal e na frente educacional. E foi muito frutífero. Os 3 projetos, inclusive, tem muitos trabalhos sobre isso, que eu também posso indicar em um segundo momento. Em 2012, teve a primeira lei que falou de fato sobre práticas restaurativas, que foi a lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E nessa lei está
eles pedem pela priorização de práticas restaurativas na execução de medidas socioeducativas para adolescentes que pratiquem atos infracionais. Em 2014, teve a implementação da JR no âmbito de várias da infância e da juventude aqui em São Paulo, que é de onde falamos. Em 2016, teve a primeira resolução do CNJ, que é a resolução 225, que estabelece a política nacional da justiça restaurativa. Em 2017, teve outro provimento aqui de São Paulo, instituindo o grupo gestor da justiça restaurativa no âmbito da infância e da juventude. Em 2018, teve uma nova resolução do CNJ, 253, que instituiu a política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crime e atos infracionais. Em um desses incisos está a sugestão de encaminhar a vítima aos programas de JR. Muito interessante, pouco falado. Em 2019, teve a última resolução do CNJ acerca da JR, que é a 288, que criou o FONAP, Fórum Nacional de Alternativas Penais, que visa a promoção de alternativas penais com enfoque restaurativo como substituição de penas privativas da liberdade. E eu vou citar alguns municípios que instituíram a JR como política pública municipal, que são Barueri, Itajubi, Marapoama, Santos, Laranja Paulista, São Vicente e Tatuí. Com certeza tem muitos outros, mas eu falhei em colocar aqui dessa vez. Então, é isso, gente. Aqui eu vou encerrando a minha exposição, que já passou um pouquinho do tempo. Realmente é um conceito bem rápido sobre a JR e essa linha. E eu passo a palavra agora para o Guilherme, e muito obrigada. Olá, bom dia a todos os presentes. Estamos com 117 participantes, muito legal. Também cumprimento aqui o Dr. Fábio Delmanto, a doutora Amanda, a doutora Larissa e os colegas aqui que vamos debater. Bom, eu vou falar aqui agora. A Amanda fez essa excelente introdução, né, do artigo e trouxe um pouco do que, como iniciou a justiça restaurativa no Brasil. E eu vou para um passo seguinte, que seria como iniciou internacionalmente, né, antes de chegar no Brasil. Então, tem alguns acontecimentos históricos, né, e um marco histórico do surgimento da justiça restaurativa, que se refere à década de 70, né, nos anos 70. Alguns autores referem ao ano de 1974 no Canadá, que é onde começou ali a ser utilizado, não necessariamente com os mesmos nomes que utilizamos hoje, mas principalmente em casos de crianças e adolescentes, né, como ofensores. Então, na justiça infanto-juvenil, né, foram utilizadas essas práticas restaurativas no Canadá, nos Estados Unidos. Então, tem alguns autores clássicos, né, que estudaram em cada uma das regiões de alguns países, né, onde iniciaram esses estudos e essas práticas. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, né, temos ali um dos autores principais. Depois, na Nova Zelândia, na Austrália, tem estudos do Braithwaite, né, que é um crime, um livro clássico dele. E na Bélgica, né, também são bem avançadas as práticas restaurativas. Na Bélgica, trazido bastante no livro do professor Daniel Achuti, aqui do Rio Grande do Sul, né, que estudou, fez um estágio de pesquisa na Bélgica e trouxe bastante dessas práticas, dessas pesquisas feitas lá. E outros autores, né, que trazem bastante elementos sobre as práticas restaurativas que são utilizadas hoje. Uma das principais é a Kay Praines, né, que é norte-americana, e também que fala muito sobre os
círculos, né, de paz, né, práticas circulares. Stuart, Maxwell, Umbridge são alguns desses autores que também falam dessas diferentes práticas, né, conferências familiares, também das mediação entre vítima, ofensor e comunidade, são algumas das principais práticas. Então, há formações hoje no Brasil de todas essas práticas, né? Uma que mais se destaca talvez seja práticas circulares. Bom, eu queria comentar também um pouco como é estudado a justiça restaurativa dentro da criminologia. No nosso artigo a gente citou ali um trechinho que fala um pouco disso, dentro da chamada criminologia da integração, né, onde a justiça restaurativa é visto um novo olhar integrativo, né, que eu entendo que esse termo é utilizado por outros autores, utilizando outros termos semelhantes que estão próximo disso, que seria um olhar sistêmico, um olhar estrutural, né? Então, trazendo ali o contexto estudado por Howard Zehr, né, utiliza esse termo novo olhar integrativo, onde se olha também para a vítima, para a comunidade, para o ofensor, né, de forma completa, que seria o oposto do que a Amanda já comentou muito bem ali, que o direito penal, o processo penal, tem um olhar retributivo, né? Então, a finalidade da pena seria retributiva, enquanto na justiça restaurativa, né, utilizando as práticas restaurativas para atingir a justiça restaurativa, é um olhar restaurativo e integrativo. Tá? E dentro falando da criminologia num sentido mais amplo, né, porque aqui eu falei dentro da criminologia crítica, né, seria um dos ramos ali da criminologia. Então é estudado, né, a justiça restaurativa, as práticas restaurativas, como alguns autores defendem que não seria uma alternativa penal, mas uma alternativa às penas, né, mas uma forma ali de resolver, né, de certa forma, um conflito através da responsabilização do ofensor, através da atenção para a vítima e uma integração na comunidade, né? Então, tudo isso é diferente do que são as práticas penais atuais, né, os procedimentos penais atuais. Bom, um pouco, deixa eu ver aqui. Do nome, isso nem está talvez tão forte no nosso artigo, mas eu trouxe aqui algumas anotações, algumas discussões que eu tive recentes, né? E eu fiz uma pesquisa, encontrei outros termos, né, além da justiça restaurativa, que alguns usam o termo justeza, né, no lugar de justiça, né, que justeza seria uma tradução de fairness, né? Então, justiça restaurativa seria a tradução de restorative justice, mas também há um termo em inglês que é restorative fairness, né? E em francês, né, que é a língua usada no Canadá, que é muito estudada lá, a justiça restaurativa, e também na Bélgica, também tem um termo que seria quase uma tradução de restorative fairness, que é equité reparatrice. Não sei se eu pronunciei certo, mas tanto fairness quanto equité ou justeza, né, trazem essa ideia da finalidade das práticas restaurativas, que trazer uma justiça assim, ali, equânime, né, ou que seria o oposto da seletividade, que a Amanda mencionou ali muito bem, que existe, muitos estudos demonstram que existe no nosso sistema judiciário. Então, seria trazer ali uma equanimidade, né, e sem julgamento, sem seletividade, né, sem discriminação por raça, por religião, por qualquer tipo de discriminação, por sexo. Tá. Bom, agora eu vou caminhar ali para outra
parte que é onde a gente começa a falar, né, a gente relaciona com o acordo. Isso eu vou falar um pouco, a Amanda já falou, né, mas vou falar aqui um pouquinho também das resoluções. Tem duas resoluções principais do CNJ, que é onde hoje está mais fixado ali os conceitos das práticas restaurativas que são utilizados no judiciário. Primeiro veio a resolução 225, em 2016, né, que a resolução do CNJ, que é onde criou ali o comitê gestor, que tem o comitê gestor do CNJ, mas também tem o comitê gestor do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então é onde são elaboradas ali algumas regras da prática restaurativa no judiciário e trouxe vários conceitos nessa resolução, né, que são utilizados dentro das práticas restaurativas. Tá. E em seguida, mais recente, né, bem mais recente, é a resolução 288 de 2019, do ano passado, do CNJ, que é onde trouxe as práticas restaurativas juntamente com outras que foram denominadas alternativas penais, que já são consagradas do nosso sistema penal, né? Então, ele traz ali, vou citar ali algumas, as penas restritivas de direitos, transação penal, a SORCIS, né? Suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, conciliação, mediação e técnicas de justiça restaurativa, né? Medidas cautelares diversas da prisão, medidas protetivas de urgência, todas essas são chamadas alternativas penais por essa resolução 288, como uma forma ali de aplicar os procedimentos penais de uma forma diferente, né, para encontrar ali uma solução talvez mais efetiva, né, restaurando os danos sociais, né, dos conflitos existentes. Então, existe toda essa foi consagrado assim mais fortemente com essa resolução do ano passado, né, e cada vez mais vem sendo buscado ao projeto de lei para incluir expressamente no Código de Processo Penal também, desde 2006 tem esse projeto, né, que ainda está em análise junto com outros projetos de lei para alterar o Código de Processo Penal, mas já há todas esses conceitos nessas resoluções. E essa resolução se baseia numa resolução da ONU, né, de 2002, né, que trouxe também esses conceitos. Bom, e há legislações municipais, né, que principalmente sobre a aplicação de práticas restaurativas em escolas públicas e na administração pública. Então, aqui a gente citou lá no artigo algumas do interior de São Paulo, da Baixada Santista ali, Santos, São Vicente, e também uma do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Bom, então, passando aqui para o acordo de não persecução penal, a gente escreveu o artigo dentro desse boletim do IBC-CRIM, que era sobre a lei anticrime, né, que nasceu lá do pacote anticrime. Bom, então ali nessa lei tem o artigo 28A do CPP, o novo artigo 28A, que traz ali o acordo de não persecução penal, e dentro desse acordo a gente visualizou algumas condições, né, que são alguns incisos do 28A, que possibilitam essa prática da justiça, talvez possibilitariam, né, a depender a gente usa um termo aqui que é usado por alguns autores, que é a mentalidade, né, do operador, né, do aplicador da lei. Então, agora, a gente, dentro dessa relação especificamente, eu vou passar a palavra, então, para o Dr. Fábio Delmanto falar mais um pouco sobre essa parte. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Guilherme, Amanda, doutora Larissa. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui nesse
nesse lindo encontro que a OAB de São Paulo está promovendo. Eu queria parabenizar aqui toda a diretoria da OAB de São Paulo por estar incentivando a divulgação da justiça restaurativa. Parabéns a todos. Eu queria dizer para os senhores que o melhor ainda está por vir, porque a doutora Larissa é uma juíza criminal em Ponta Grossa, no Paraná, e ela vai trazer para todos nós a experiência prática da justiça restaurativa, né? Porque nós falamos muito de teoria, e eu sou advogado criminalista e tenho atuado muito pouco, mas eu tenho estudado muito a justiça restaurativa. Mas a doutora Larissa, ela é uma das juízas criminais do Brasil que mais aplica, é uma das juízas mais conhecedoras do assunto. Então, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que estão nos ouvindo que o melhor ainda está por vir. A doutora Larissa vai trazer para a gente um pouco da experiência dela, né, doutora Larissa? Lá em Ponta Grossa, eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Larissa um pouco antes desse encontro nosso, e eu fiquei assim maravilhado com a visão mais ampla de aplicação da justiça restaurativa no processo penal, né? Nesse nosso artigo, por exemplo, que nós escrevemos, a justiça restaurativa e o acordo de não persecução penal, nós vislumbramos ali, no acordo, a possibilidade de aplicação da justiça restaurativa, certo? Visando, por exemplo, a reparação dos danos, por exemplo, né? E quem sabe para um bom acordo, para que um bom acordo aconteça, nada melhor do que a aplicação das práticas de justiça restaurativa, como, por exemplo, os círculos, né? Vítima, ofensor e comunidade. Mas a doutora Larissa, ela vai falar, eu não vou atropelá-la, não vou falar antes, ela vai trazer para os senhores um pouco da experiência lá de Ponta Grossa, o que é feito lá, né? E eu realmente fiquei maravilhado, Guilherme e Amanda, com a ampliação da aplicação da JR no processo penal, né? Até agora nós estávamos muito tímidos ainda, né? Mas, ok, a JR existe, ela existe em 2 resoluções importantíssimas, como o Guilherme trouxe, a resolução 225, a resolução 228, né? Mas não existe a lei do SINASE, é uma lei estadual de São Paulo, né? Ela já prevê a aplicação da JR nas varas da infância e juventude, mas nós não temos ainda uma lei penal, uma lei processual penal específica para a justiça restaurativa. Mas nós temos muitas possibilidades de aplicação da justiça restaurativa no processo penal brasileiro. Muitas possibilidades, né? Eu queria voltar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês a respeito da visão da justiça, a justiça punitivista de um lado e de outro lado a justiça restaurativa. O Howard Zer, no livro dele, Trocando as Lentes, ele traz ele traz até uma tabela dizendo o que a justiça punitivista, retributivista, que é a nossa justiça hoje, o que ela faz? Ela busca a punição da pessoa, ela busca o castigo, ela busca a imposição de uma pena de prisão, tá certo? O objetivo é punir a pessoa. Já na justiça, chamada justiça restaurativa, o objetivo é responsabilizar aquele que praticou o crime, aquele que praticou a ofensa. Buscar formas de reparar aquele mal praticado, de reparar aquele dano praticado, né? E então nós falamos, ao invés de falar em punição e castigo, como é no direito penal, porque no direito penal a prisão ainda é o carro-chefe, é a prisão. Basta você ver que em qualquer tipo penal nós vamos lá ver subtrair para si coisa alheia móvel, pena de prisão. Todo crime com contravenção penal, ela tem a prisão, seja reclusão, seja detenção, mas ela é prisão.
ou seja, o fenômeno do crime, da ofensa de uma pessoa contra outra ou contra algum bem jurídico, é tratado exclusivamente através da prisão. A justiça restaurativa, ela tem um olhar diferenciado, né? A justiça restaurativa, ela busca a responsabilização. Ou seja, não é que nada não vai ser feito. Muitas pessoas acham, né, que a justiça restaurativa é uma justiça dos bonzinhos, de quem gosta de abraçar a árvore, né? De que é uma justiça que não tem aplicação eficaz contra a pessoa que praticou o mal, que praticou um dano. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ela busca a responsabilização daquela pessoa. O professor Daniel Achuti trouxe um exemplo muito curioso de um jovem que foi levado para a justiça restaurativa e que cometeu um ato infracional, doutora Larissa. Não sei se a senhora conhece esse caso. O jovem foi levado perante o juiz da Vara da Infância e Juventude e o juiz, então, aplicou a ele a justiça restaurativa com círculos de reflexão, círculos conflitivos, círculos também com a vítima, que foi um crime de roubo praticado a uma chácara, crimes com a vítima, com a família da vítima, com a família dele presente também, ou seja, o jovem infrator, a vítima e a comunidade de apoio. Foram vários círculos que foram realizados. No final, o jovem arrependeu-se e foi embora para casa, né? O juiz concedeu a ele ali o perdão, né? Que a lei prevê, a remissão, e ele foi embora para casa. Depois de alguns meses, esse jovem voltou para a Justiça da Vara da Infância e Juventude. Ele voltou para a vara. Quando ele voltou, o juiz olhou para ele, o jovem gritou, colocou a mão na cabeça e gritou: Excelência, pelo amor de Deus, me aplica tudo, menos a justiça restaurativa. Né? Ou seja, a justiça restaurativa, ela é muito séria, porque ela traz a consciência, ela provoca a reflexão daquilo que a pessoa praticou, o mal que ela praticou, as consequências do ato que ela praticou. Então, ao contrário do que ocorre na justiça penal, em que você castiga alguém, coloca alguém na cadeia, pune essa pessoa, estigmatiza essa pessoa, traumatiza essa pessoa, na justiça restaurativa, você vai provocar a reflexão dessa pessoa. Você vai provocar o tratamento da vítima. Como que a vítima pode ser tratada? O que aconteceu? Por que aconteceu? Como nós podemos recuperar? Como nós podemos tratar dessa situação? Muitas vezes é feita a pergunta para a vítima, Guilherme, o que você precisa? O que aconteceu? O que você está precisando agora? Muitas vezes a vítima não quer a prisão do infrator da lei penal. Ela quer um pedido de desculpas, ela quer a reparação dos danos, ela quer que aquele jovem seja tratado. Um outro caso que está na internet, que inclusive foi a doutora Larissa que me passou, de um jovem que cometeu um roubo a uma chácara lá no Paraná. Esse jovem foi levado para o fórum, aplicada a justiça restaurativa nele, foram feitos os encontros, o casal de idosos, a vítima do sítio, infração penal equiparada a roubo, compareceu ao fórum e olhou para o jovem e disse: olha, jovem, você tem a vida toda pela frente. Nós temos netos da sua idade. Você é um jovem bom. Eu posso ver que você é um jovem bom. O jovem começou a chorar, ficou profundamente emocionado. E, com certeza, isso nunca mais ele vai esquecer disso. Ou seja, a justiça restaurativa realmente ela é um olhar humanizado para o fenômeno do crime, né? Eu queria dizer aqui, lembrar um pouco o que o Guilherme falou, antes de passar a palavra para a doutora Larissa, que nós
que eu não acredito que a justiça restaurativa seja exclusivamente do Poder Judiciário. Ela não é exclusiva do Poder Judiciário. Né? O Daniel Achuti, né? A Amanda que trouxe isso, ontem falava disso. A justiça restaurativa ela deve ser aplicada em todo lugar que houver conflitos humanos. Sejam nas escolas, nas famílias, nos condomínios, nas empresas. Tá? A justiça restaurativa é uma nova forma de olhar para os conflitos humanos. Olhar que por trás de todo conflito existem necessidades não atendidas. Existe muita beleza, necessidades que não foram atendidas. Né? A escuta, por exemplo, a escuta empática, é uma das ferramentas que nós usamos na justiça restaurativa. Ouvir da pessoa o que aconteceu, por que aconteceu, o que é que você está precisando, né? O que é que você está precisando? Então, o Howard Zerr faz uma provocação. Se o crime é um dano, uma lesão, e machuca as pessoas, a justiça deveria tentar sanar o dano e acertar as coisas entre as pessoas. Ela deveria tentar restabelecer o equilíbrio afetado pelo crime, afetado pela ofensa. Né? Quando o mal é cometido, e aí eu estou falando mal como crime, tá? Peço licença para os criminólogos e para os especialistas, quando o mal é cometido, seja um crime, seja uma ofensa qualquer, por exemplo, um bullying, né? O bullying é o mal, né? Cometido nas escolas. Ele não é um crime, mas ele é o mal, é uma ofensa muito grande. A pergunta não deveria ser, quando o mal é cometido, a pergunta não deveria ser o que devemos fazer ao ofensor, o que ele merece, como nós devemos puni-lo. Não, Howard Zerr diz, a pergunta deveria ser o que nós podemos fazer para corrigir a situação. O que as pessoas estão necessitando nesse momento? Essa aqui é a pergunta correta. Eu queria lembrar aos senhores, antes de passar a palavra, quantos minutos eu tenho, Amanda, só para não estourar? Na verdade, já estourou uns 2 minutinhos. Já estourou uns 2 minutinhos? Então, antes de passar a palavra para a doutora Larissa, ela vai trazer para a gente o melhor que existe, na verdade, eu queria apenas lembrar que nós estamos vivendo uma cultura da autocomposição dos conflitos, inclusive a começar pelo direito civil. A lei de mediação é a lei 13.140 de 2015. Ela estimula e determina que em todo conflito levado à justiça civil, todo e qualquer conflito, ele passe pela lei de mediação, é a chamada audiência de conciliação, de mediação e conciliação, né? Artigo 334 do Código de Processo Civil. É um filtro, doutora Larissa, é um filtro que nós temos hoje, que o juiz, ao receber uma petição inicial, obrigatoriamente ele deve encaminhar as partes para a mediação. Ora, por que não fazer o mesmo com a justiça penal? Sobretudo com os crimes, por exemplo, de ações penais privadas, ações penais públicas condicionadas à representação, né? Naquelas ações em que nós temos a possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo, né? Em que se busca a reparação das vítimas. Por que, em vez de fazer aquela audiência fria, que é a audiência da Lei 9.099, em que a pessoa assina um papel e paga uma prestação pecuniária, ela paga uma cesta básica e vai embora, por que nós não aproveitamos essas oportunidades todas que a lei penal, a lei processual penal traz para aplicarmos a justiça restaurativa? Tá? Assim como no acordo de não persecução penal, por exemplo, a possibilidade de aplicação da JR. E eu deixo agora com a doutora Larissa, juíza de Ponta Grossa, do Paraná, que vai nos trazer, tenho certeza, uma visão prática da aplicação da justiça restaurativa no processo penal brasileiro. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer imensamente o convite da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Obrigada, Viviane, que entrou em contato comigo, a Amanda também, e ao Guilherme, o Fábio, meu bom dia, agradeço muito pelas palavras, Fábio, nós tivemos uma conversa por telefone muito profícua, né?
E obrigada, Amanda, por me dar o tempo, aí eu já consigo me programar aqui, né? Tenho 10 minutos. Então, é muito legal que essa iniciativa tenha partido dos advogados. Assim como os juízes estão tendo que se reinventar para permanecerem úteis para a nova sociedade, a sociedade que nós temos, também vocês, advogados, terão que começar a procurar novos caminhos. E esses novos caminhos passam por um acompanhamento técnico, que é por um trabalho da advocacia, diferente do apenas litigar, diferente de brigar, de levar a controvérsia até quando der, né, em todos os tribunais, enfim. A advocacia, assim como a magistratura, está passando por uma modificação que está trazendo uma outra possibilidade de atuação. Quando uma pessoa procura advogado, ela não procura advogado para ele peticionar, brigar, recorrer. Ele procura advogado porque aquele profissional tem o conhecimento de como o judiciário funciona, de como as leis podem auxiliá-lo naquele momento. O que o advogado entrega é todo o seu conhecimento. Ninguém aqui nunca disse que o advogado tem que só brigar. Como ninguém disse para atender bem o seu cliente, né? Então, essa mudança faz com que também a perspectiva do advogado seja diferente, que o advogado possa trabalhar para entregar ao seu cliente aquilo que ele sabe, mesmo que seja numa sessão de mediação, mesmo que seja acompanhando ele num acordo de não persecução penal, é a qualidade do serviço daquele advogado que é aquilo que o cliente busca, segurança de estar acompanhado por um profissional que sabe do que está falando. E o acordo de não persecução penal é uma grande porta, na verdade, eu diria que é um portal que é a justiça criminal, ainda que inserido dentro de uma lei que é punitivista, e a Amanda tem razão, o artigo que vocês escreveram tem razão quando falam disso, mas mesmo dentro de uma lei punitivista aparecem essas pérolas, né, que vão ser usadas para outro fim. E isso acontece muito no nosso direito, né? Isso acontece muito na legislação. Muitas vezes, alguma coisa que é colocada lá, às vezes passa meio sem desapercebida e acaba causando uma grande revolução. E nessa parte do acordo de não persecução penal, ele abre um portal para a justiça restaurativa, por quê? Porque o processo penal ainda é muito amarrado e concede aos integrantes do sistema de justiça ainda muito poucas oportunidades de trabalhar a justiça restaurativa dentro do processo penal. Então, o próprio promotor, ele tem algumas ferramentas, mas poucas, né? O promotor tem aquela coisa da ação penal, né? Da indisponibilidade, da propositura da ação penal. Isso, às vezes, faz com que haja um freio nessas iniciativas que tem a autocomposição como base. Mas o acordo de não persecução penal, ele abriu essa porta. Porque, primeiro, nós estamos tratando de um acordo, ou seja, o Ministério Público, representando o Estado, vai propor aquele que é indiciado, ele ainda não é réu, ele não tem processo, que vai propor a ele condições e esse réu, acompanhado do seu advogado, pode ou não aceitar aquelas condições e não ter a persecução penal, ou seja, não existiu o processo. Então, apareceu a negociação no processo penal. E, claro, existem vários requisitos para serem cumpridos para que a pessoa tenha a possibilidade de acessar esse benefício, mas ele é possível até mesmo no tráfico privilegiado. Então, é um leque que se abre de crimes que poderão ter um tratamento diferenciado. E o que se pensou aqui em Ponta Grossa? Então, Ponta Grossa é uma cidade, para quem não conhece, fica a 100 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba. Nós temos 350 mil habitantes, é uma cidade, para o estado do Paraná, uma cidade de porte médio a grande, é uma cidade de entrância final.
E eu quando veio a lei do acordo de não persecução, conversando com o promotor, ele falou, eu acho que agora dá para a gente trabalhar. Ele é um promotor muito, João Conrado, um promotor muito atuante, e mais que tinha essa preocupação com a não autorização da utilização da justiça restaurativa. E aí nós fomos lá no artigo 5º do artigo 20, o inciso 5º do 28A, que é o artigo que trata no Código de Processo Penal do acordo de não persecução, e diz lá que existem tem vários incisos que elencam o que pode constar do acordo, e o 5º diz assim, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o que nós pensamos aqui em Ponta Grossa? Nós vamos atuar em 2 campos. O primeiro campo é esse do inciso 5º. O que nós inserimos aqui? Nós pensamos um projeto, e quem vai gerenciar esse projeto é a minha assessora, Eliette Riquelme, que inclusive está assistindo aqui esse evento, e o projeto foi pensado por ela, é o projeto CEIDICOR, que é uma sigla que representa Centro Interdisciplinar de Cumprimento de Acordo de Não Persecução. Então, quando o promotor for propor o acordo, ele vai dizer, olha, uma das cláusulas é o senhor comparecer, serão 3 meses de encontros na metodologia circular, onde nós vamos discutir, onde nós construímos esse projeto em 3 bases, que são os 3 pilares da justiça restaurativa, trazidos por vários autores, inclusive no livro do Zé. Autor, vítima e comunidade. Então, durante esses 3 meses, todos os encontros, eles vão perpassar por esses 3 elementos, né, da justiça restaurativa. A justiça restaurativa trabalha com a roda da medicina, e na roda da medicina se entende que não se pode chegar a qualquer discussão sobre conflito ou planejamento de como vai ser para restaurar esse conflito, se não se passar primeiro por dois aspectos imprescindíveis. Primeiro, o autoconhecimento. Segundo, os relacionamentos. Só depois que a pessoa tem condição de se reconhecer, de se autoconhecer melhor, para entender por que, até ela tem que entender por que praticou o que praticou, depois ela vai entender como é que aquele ato teve impacto na vida dela e dos que se relacionam com ela, para só depois desses 2 passos ela poder entender o conflito e se responsabilizar por eles. O problema do sistema que nós temos hoje é que nós ficamos o tempo inteiro correndo, a roda é dividida em 4, né? Então, o primeiro quadrante seria o autoconhecimento, o segundo, os relacionamentos, o terceiro, o conflito, e o 4, o planejamento. O problema do sistema formal é que nós ficamos só nesses últimos 2 quadrantes, conflito e planejamento. E nós nunca damos oportunidade para que aquela pessoa que praticou ato infracional possa realmente se responsabilizar por ele. E esse é o intuito desse projeto CEIDICOR. Ainda não começamos, porque a lei é do final de fevereiro ou março, não sei direito, não me lembro, mas eu sei que é de 2019, mas entrou em vigência, acho que agora no começo do ano. Então, não tivemos ainda tempo de iniciar, já estamos com tudo pronto, esperando a volta do presencial para poder rodar isso daí. Mas fora essa possibilidade do projeto CEIDICOR, pode ser que dentro do projeto, quando você está trabalhando, isso nós temos, Ponta Grossa trabalha com 16 projetos em justiça restaurativa desde 2014. E o que a gente percebe é que nesses encontros reflexivos, no formato desse projeto que nós temos, começa a aparecer a disponibilidade do autor em se encontrar com a vítima. Então, pode ser que, num segundo momento, nós tenhamos o cumprimento do acordo de não persecução, que tem aqui reparar o dano, a prestação pecuniária, enfim, o promotor vai dizer o que é. Então, como nós estamos no início, nós vamos caminhar para ver como é que funciona. Mas podemos dizer que o segundo momento seria a possibilidade da gente promover o encontro vítima-ofensor, né, através do círculo conflitivo. E aí o dano ser reparado nesse lugar. Então, nós teríamos 2 momentos em que, ao final, nós teríamos alcançado a coisa que eu acho que é primordial e que a sociedade vem tanto buscando, que é
o autor do ato ilícito se responsabilizar, enxergar a vítima, reparar o dano. E nós teríamos uma vítima com o dano reparado, ou seja, a vítima que precisa de informação, que passou por um trauma, que precisa ser enxergada pelo Estado, e não é ainda. Então, a vítima acolhida, o autor, de alguma forma, tendo a possibilidade de melhor se conhecer e transformar realmente as suas atitudes. Na verdade, nós estamos passando por um período em que nós vamos ter um processo penal que começa a caminhar na direção da transformação do ser humano. Então, eu paro de olhar tanto a lei e começo a olhar os relacionamentos, eu me volto realmente para o ser humano. E quando fala, Larissa, esse sistema penitenciário, esse sistema criminal que tem hoje, ele está falido? Eu entendo que ele não está falido. Ele foi construído para oferecer isso que nós temos aí. Ele não tinha preocupação nenhuma com isso. O que está falido, o que não se aceita mais, é a sociedade que não aceita mais, não acredita mais nisso que está sendo feito. E aí que eu acho que entra a justiça restaurativa com uma força motriz capaz de entregar, e aí para o judiciário é importantíssimo, e eu acho que a justiça restaurativa não se fecha nos horizontes do judiciário, muito pelo contrário. O judiciário tem que funcionar como uma enzima, ele tem que catalisar a justiça restaurativa para que ela se expanda e saia. O que é a grande importância de ter a justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário é que nós temos ainda uma coisa que é muito importante, que é a chancela estatal. E essa chancela é que faz as pessoas dizerem, não, eu vou lá porque o juiz falou que lá eu tenho um ambiente seguro e eu vou poder resolver meu problema. Esse é o papel do judiciário. E com o tempo, que bom se a justiça restaurativa se expanda e chegue num tempo em que a gente possa aplicar ela na pureza que ela foi pensada, que é fora do judiciário, pela comunidade. Mas enquanto isso não acontece, entendo que o judiciário pode atuar como um grande catalisador. Eu passei 2 minutos do meu tempo, Amanda, eu peço desculpa por isso e devolvo a palavra. E fico à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou por aí. Obrigada, doutora Larissa. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Fábio, que ele tem uma pergunta, né? Doutora Larissa, eu tenho uma pergunta. Gostaria de perguntar sobre a aplicação da justiça restaurativa na audiência de custódia. O projeto que eu soube que tem lá em Ponta Grossa, chamado Custódia Restaurativa, que na audiência de custódia, que é justamente a porta de entrada dos estabelecimentos prisionais, senhoras e senhores, Ponta Grossa tem um projeto de aplicação da JR nas audiências de custódia. Por favor, explica para a gente como é que isso acontece. Doutora Larissa, por favor. Tá. Então, esse projeto Custódia Restaurativa, na verdade, não é uma criação de Ponta Grossa, é uma criação de uma outra comarca do Paraná, chamada Maringá, através do juiz chamado Cláudio Camargo dos Santos, e o Claudinho, ele tem esse projeto lá, começou lá. No Paraná, nós temos aproximadamente 20 comarcas que trabalham com projetos de justiça restaurativa, e Maringá é uma delas, trabalha forte com isso também. E depois esse projeto, a gente acabou copiando o projeto da Ponta Grossa. E funciona assim, quando ele começou na violência doméstica e agora ele também é utilizado para crimes comuns. Então, quando o custodiado é levado à presença do juiz, nós então fazemos, se o juiz entende que é caso de soltura, ele propõe para o custodiado a participação a esse projeto de custódia restaurativa, que são 5 ciclos, onde ele vai se encontrar com outras pessoas que também estiveram na mesma situação, e o foco, nesse caso, é a responsabilização. Então, todos os ciclos, eles procuram buscar que auxiliar o custodiado a desenvolver responsabilização, porque responsabilização é um movimento de dentro para fora que ninguém faz a outra pessoa criar responsabilização. Responsabilização é uma coisa que nasce na pessoa. E aí, como é que isso funciona?
a única obrigação dele na audiência de custódia é comparecer no dia, porque aí nós estamos tratando de voluntariedade, isso tem que ficar, não sei se foi a Amanda ou o Guilherme que falou sobre isso, isso tem que ficar muito claro. Voluntariedade é base da justiça restaurativa, é coluna que sustenta, não existe justiça restaurativa sem voluntariedade. Toda vez que a gente macula a voluntariedade, nós não estamos mais tratando de JR. Então, como é que a gente faz isso? Só que voluntariedade pressupõe conhecimento. Não existe voluntariedade, não existe vontade sem conhecimento. Eu não posso dizer que quero ou não quero se não conheço. Né? Então, assim, eu preciso conhecer. E esse conhecimento é feito no Sejusc, quando ele vai lá saber do que é, e é feito em círculo já. Então, como é que funciona? Na audiência de custódia, a obrigação dele, e única, é ele comparecer no dia anotado no Sejusc. Lá no Sejusc, ele vai entrar em círculo e ele vai entender que a primeira coisa que ele pode fazer é levantar e ir embora e não vai acontecer nada por ele. Porque a parte da coerção judicial ficou nem ter comparecido no Sejusc. Acabou. Pronto, compareceu, é isso que ele tinha que fazer. A partir dali, começa, então, a parte da voluntariedade. Ele entra no círculo e, olha, você pode sair a hora que você quiser, você pode vir quando você quiser. Nada disso vai influenciar no teu processo, na questão de você estar livre ou não estar. Não existe mais qualquer tipo de coerção a partir do momento que ele entra no círculo. E aí, nesses 3 círculos, nesses 5 círculos, eles vão conversar sobre responsabilização. Nós temos já, esse projeto funciona na violência doméstica há 5 anos, e nos crimes comuns há 2 anos, e nós temos feito um acompanhamento do retorno dessas pessoas ao sistema de justiça, né? Não estou falando aqui de reincidência, estou falando de novos boletins de ocorrência, não estou falando de sentença criminal, né? Estou falando de retorno ao sistema de justiça, simplesmente. E fica muito abaixo dos 20%. Então, nós temos um projeto simples, de estrutura muito simples e que consegue atingir um nível de não retorno muito alto. Muito obrigado, doutora. Amanda? Acho que agora, então, a gente pode partir para as nossas considerações finais, entre aspas. E daí depois a gente abre para algumas perguntas que eu recebi aqui no chat, tudo bem? Tá. Para essas considerações a gente vai ter um tempinho limitado novamente, né? Já são 12:10. Então eu vou iniciar com alguns pontos rapidinhos aqui. É o seguinte, eu acho que, complementando a fala que eu fiz sobre JR, é importante se atentar à horizontalidade que rege na justiça restaurativa, né? Então, não tem uma questão de hierarquia, não tem obrigação, a não ser com aqueles acordos que já chegaram a um consenso, que faz sentido para todo mundo envolvido, como a doutora Larissa falou. Mas, assim sendo, eu acho que o judiciário ele precisa se articular com a comunidade para implementar as práticas restaurativas, e não trazer tudo para a sua responsabilidade, né? Eu acho que isso é um aspecto bem importante da JR, essa coordenação, articulação entre judiciário e comunidade. E também gostaria de lembrar que ao longo da vida a gente ocupa os mais diversos papéis. Então, eu acho que em algumas situações a gente pode estar como ofensor, em algumas situações como vítimas, em outras apenas como a comunidade que é corresponsável. Todas essas posições são fluidas. Elas não são permanentes e não deveriam estigmatizar, que é muito o que acontece. E algumas dessas situações, elas nem sequer são criminalizadas, mas eu acho que a gente precisa ter essa postura de compreender que a gente realmente vai, ao longo do tempo, ocupar essas diferentes posições em situações conflitivas das mais diversas. E isso, eu penso que seria bacana para instrumentalizar a nós mesmos, para que nós sejamos mais empáticos um com o outro e não nos colocarmos na posição de julgadores, né? Se nós voltarmos assim para realmente essa desconstrução dessa lógica de punitivismo, de julgamento um do outro e construir a responsabilidade individual e coletiva. Para mim, JR é muito mais construção
do que outra coisa. E, então, se utilizar a JR como um instrumento de transformação social, né? Porque as questões estruturais, elas muitas vezes são colocadas até na mesa quando a gente está conversando sobre JR, quando está no meio de uma prática restaurativa. Isso eu acho que é muito importante, muito valioso. E, por fim, eu gostaria só de ressaltar uma reflexão que eu tive para essa palestra, para esse encontro, melhor dizendo, que o CNJ, que é esse órgão do judiciário que está sempre nesse movimento constante de fomentação das práticas restaurativas por meio dessas resoluções que a gente citou, que o Gui explicou um pouco melhor, é o mesmo órgão que talvez até nesse mesmo movimento ele está editando recentemente várias recomendações e impedimentos em meio à pandemia que realmente coloca o sistema prisional como impraticável. Também nos voltando para o que a doutora Larissa falou, né, que não é que o sistema prisional está quebrado, ele foi feito para ser assim, agora estamos passando a nos incomodar com isso. Uhum. Então, as resoluções do CNJ, como a resolução 62 de 2020, que tem várias sugestões de como reconsiderar algumas prisões provisórias, todos esses entendimentos recentes do CNJ, ele nos remete a essa máxima novamente, que a prisão é a última ratio e não a regra, é exceção e não regra. E eu acho bom a gente sempre manter isso na cabeça também, sempre correlacionando com possibilidades da justiça restaurativa. E, enfim, tá muito complicado isso, porque a gente está tendo que lidar com coisas como a ilegalidade de containers, né, para pessoas em situação prisional, audiência de custódia por videoconferência, que realmente, para mim, perde o sentido, e o CNJ concordou, né? Então, enfim, acompanhar bastante o trabalho do CNJ, que tem feito um trabalho bacana. E agora, fugindo do tema aqui, da palestra, novamente do encontro, só gostaria de lembrar algumas coisas, como participante da comissão. Primeiro, que esse mês é o mês de aniversário da comissão, a comissão está fazendo 1 ano. Então, nós estamos tendo vários eventos e tudo está sendo disponibilizado e divulgado na página da comissão no Instagram. Então, quem quiser, tá lá, a Justiça Restaurativa, ou a BSP, página da comissão. E eu gostaria também de agradecer quem ajudou a escrever o artigo, que foi a Adriana Haddad, a Ana Sofia Schmidt, o Luiz Bravo, que eu já citei, e a Vivas, a Viviane Cantarelli. E a Vivas, a presidente, pediu para que eu novamente ratificasse aqui, que ela está muito agradecida pela presença da doutora Larissa, pelo aceite dela de estar aqui com a gente, que foi maravilhosa a tua exposição, todos aqui estamos muito felizes. Tá bom? Acho que é isso. Passo a palavra para o Gui, para as suas considerações finais. Obrigada. Obrigado, Amanda. E assino embaixo de tudo que você disse. Eu fiz 2 anotações aqui para complementar um pouco do que eu falei. Quando eu comentei lá, e além de todas as exposições que foram muito boas, né? Quando eu comentei sobre experiências internacionais, né? Faltou eu só falar ali que uma coisa importante, talvez que a gente olhar para as experiências, né, da Bélgica, do Canadá, da Austrália, mas talvez tirar lições de lá, mas não copiá-las, né? E isso eu acho que em todo estudo comparativo, né, não dá para copiar diretamente, e sim adaptar as características da nossa sociedade. Então, como por exemplo, o nosso poder judiciário, a gente sabe que tem talvez várias limitações estruturais, se olharmos para o Brasil todo, né, para todas as comarcas. Então, isso talvez seja uma das diferenças. A gente tem muita desigualdade social, então, que também é uma das grandes diferenças em relação a esses outros países. Então, tem que ser construída uma justiça restaurativa, na minha opinião, adaptada, né, à situação da nossa sociedade. Bom, e outro ponto, quando a Amanda falou no início sobre
a definição do que é crime, né, que quem define é o legislativo, nesse sentido, eu anotei aqui para eu fazer uma análise também que é importante a gente refletir que há estudos criminológicos, né, que podem utilizar métodos científicos e baseado ali em diferentes disciplinas das ciências sociais, né, a criminologia é interdisciplinar, então ela se baseia em estudos da antropologia, da sociologia, da psicologia, de diversas disciplinas, e esses estudos serem base para a construção de novas legislações penais. Então, isso eu acredito que seja muito importante e que talvez não seja a regra, né, de alterações nas leis penais, enfim, e inclusive da definição do que é crime e do que não é crime, né, nas leis penais. Bom, são essas. Eu não sei se eu posso me adiantar aqui para responder uma das perguntas, que talvez tenha relação com o que eu falei aqui um pouco. Posso, Amanda? Só uma pergunta? Como você achar melhor, Gui. Tá bom. Eu observei aqui o Francisco, até agradecer Francisco Linhares, de Juiz de Fora, né, mineiro. Ele fez várias perguntas. Uma delas aqui eu gostaria de responder. Ele falou assim: toda mudança de paradigmas parte da crise nos paradigmas estabelecidos. Como vocês veem o processo de transformação cultural da crença na necessidade de compensar pela via da vingança para a via da reconciliação? Não será necessário modificar a estrutura do Poder Judiciário que seja adequada à JR? Ontem, no webinar que teve, a participação do professor Daniel Achuti, e com moderação ali do Gustavo e da Viviane, né, que são da comissão, e da doutora Amanda, me ajuda aqui. A Cássio e a Cássio, Maria Lúcia Caran. Maria Lúcia Caran, isso. Eu sou ruim de nome, desculpa. Bom, teve uma discussão, né, e foi uma pergunta que eu fiz lá, e depois teve uma discussão nesse sentido, ele falando sobre o equilíbrio. O professor Daniel Achuti falou um pouco disso, né, que é importante manter um equilíbrio entre teoria e prática, né? Então, quando na pergunta que fala da estrutura do Poder Judiciário, né, eu acho, e eu tinha feito a pergunta para ele lá se seria suficiente uma mudança na legislação, por exemplo, incluindo a justiça restaurativa no Código de Processo Penal, ou se também seria muito importante ter uma formação para todos os aplicadores da lei. Então, ele comentou nesse sentido, né, que é importante ter esse equilíbrio, né, das formações, da prática restaurativa e também do desenvolvimento da teoria e da legislação, né? Então, mantendo com isso um crescimento, desenvolvimento das práticas restaurativas de uma forma que tenha ali uma eficácia melhor. Então, não sei se eu respondi exatamente, mas esse é a reflexão que eu fiz sobre essa pergunta. E passo a palavra e agradeço a todos. Fábio, a palavra. Bom, eu queria apenas complementar com uma questão que é muito importante, que é a questão do famoso princípio da obrigatoriedade da ação penal, né? Muitas pessoas têm esse princípio como um dogma que não pode ser tocado, que não pode ser modificado. Na verdade, eu queria lembrar aos senhores e senhoras que a obrigatoriedade da ação penal, curiosamente, ela não está prevista na Constituição Federal. O que acontece é apenas que o CPP limita-se a dizer no artigo 24 que a ação penal pública será promovida por denúncia do Ministério Público e no artigo 42 do CPP que o MP não poderá desistir da ação penal. Ou seja, esse princípio da obrigatoriedade da ação penal, que todo mundo repete como um dogma, na verdade, ele não é um princípio previsto na Constituição Federal.
A Constituição Federal diz apenas que a ação penal será promovida pelo Ministério Público nas ações penais públicas. Apenas isso. Ou seja, não é um óbice a aplicação da justiça consensual, tá? Então, e outra coisa, com a justiça consensual avançando no Brasil, seja na esfera civil, seja na esfera penal, e na esfera penal, nós já falamos aqui, são muitos os exemplos, desde a Lei 9.099, né, com a composição civil, transação penal, a suspensão condicional do processo, e tantas outras situações em que é possível o acordo. Agora nós temos aí o acordo de não persecução penal, né? A própria exigência de representação nas ações penais públicas condicionadas à representação, como, por exemplo, agora o estelionato, né, doutora Larissa? O estelionato agora, com pena de 1 a 5 anos, ele depende de representação, salvo algumas hipóteses específicas ali previstas na lei. Ou seja, será que não é um momento muito importante para a aplicação da JR nos crimes de estelionato, por exemplo? Ao invés de eu fazer, por exemplo, uma audiência fria, em que apenas vai se oportunizar a reparação do dano, se limitar a um pagamento de uma quantia, a devolução de um dinheiro que o ofensor, o autor do estelionato, praticou para a vítima, será que não é interessante aproveitar a justiça restaurativa para ampliar a aplicação da justiça restaurativa, não só para os crimes de menor potencial ofensivo, mas também para os chamados crimes de médio potencial ofensivo, nos casos em que cabe suspensão condicional do processo, por exemplo, e também para todas as ações penais privadas e públicas condicionadas à representação, em que a reparação dos danos, Guilherme, ela é uma porta de entrada para a aplicação da justiça restaurativa. A reparação dos danos. Por que eu não faço a reparação dos danos através da justiça restaurativa, né? E por aí, e desta forma, eu vou poder, digamos assim, corrigir toda a situação de uma forma muito mais humana, muito mais justa, né? Que nós estamos falando em justiça. O que é justiça? A antiga concepção, justiça é punir alguém. Não mais. Justiça é restaurar o dano praticado. Isso é justiça. Tá bom? Eu passo a palavra para a doutora Larissa, agradeço a todos. Advogados e advogadas, vamos nos aprofundar em justiça restaurativa. Vamos todos nos aprofundar em justiça restaurativa. E mediação também. Mediação é muito importante, é fundamental. Tá bom? É uma nova era do direito. Viva a nova era do direito. Estamos aí caminhando muito. Tá bom? Muito obrigado a todos. Doutora Larissa, parece que tem uma pergunta, Amanda, muito boa para ela, feita sobre a aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica, doutora Larissa. Tem um participante que está perguntando se tem sido aplicado e como que é a questão da reincidência quando é aplicada a JR na violência doméstica. Desculpa, Amanda, me intrometer no seu trabalho, mas é que eu vi a pergunta. Obrigado. Só pergunto, Amanda, quanto tempo eu tenho e se respondo, o que você me sugere? Olha, como vai ser um combo aí de resposta e exposições finais, acho que pode ser de uns, sei lá, 7 ou 10 minutos, daí depois a gente vê mais um pouquinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, em Ponta Grossa, nós, sim, aplicamos a violência, a justiça restaurativa em caso de violência doméstica. Aqui existe um cuidado triplicado, tendo em vista a natureza da ação, e funciona assim, nós temos um projeto que se chama Circulando Relacionamentos, e nesse projeto, que foi totalmente pensado por uma das assessoras aqui, que hoje não está mais nos quadros do judiciário, mas é instrutora, é facilitadora, Paloma Graff, que inclusive tem a dissertação de mestrado dela no tema. Então, ele é um projeto que trata a questão do gênero em formato circular, né, em círculos reflexivos, e ao final desses 5 ciclos é proporcionado para o homem a possibilidade de um ciclo conflitivo com a companheira.
E se a vítima também aceita, enfim, nós então fazemos o círculo. E nesse projeto a gente acompanha o índice de consenso da justiça restaurativa no Sejusc de Ponta Grossa desde 2015. E o índice geral de consenso, nós temos quase 2.000 atendimentos em justiça restaurativa aqui, e o índice de consenso, ele nunca baixou de 96%. 96% dos círculos realizados chegam a um consenso, porque as pessoas fazem parte da construção da solução, por isso que dá tão certo. E em violência doméstica, esse índice é assustador, esse índice é de 100%. Todos os círculos de violência doméstica foram feitos no Sejusc de Ponta Grossa, tiveram consenso. E um consenso que se estendeu não só para a questão da medida protetiva, né? Mas também se estendeu para os processos da vara de família, onde tinha problema de guarda, visita, foi tudo resolvido em círculo. Né? Então, assim, eu acho que é o judiciário atingindo o ápice daquilo que ele se propõe a fazer. Né? E quando a gente fala de participação da comunidade, né? Eu acho que o judiciário tem também essa função, e o Sejusc ele é capaz de fazer isso, porque um dos braços do Sejusc é o braço da cidadania, onde o judiciário vai entrar em contato com a comunidade para fomentar projetos de interesse do judiciário na comunidade. E é isso que nós fazemos aqui em Ponta Grossa. O Sejusc atua para que pessoas da comunidade se apropriem do método da justiça restaurativa e desenvolvam projetos que não passem pelo judiciário. Nós não somos os donos e nem queremos ser os donos e nem precisamos alguém às vezes fala, mas Larissa, por que você vai fazer isso? Você vai procurar mais trabalho? Realmente é mais trabalho, mas é o trabalho que faz sentido para mim, é o trabalho que honra a toga que eu jurei defender, é aquilo que dá sentido para a minha carreira. Então, a justiça restaurativa dá sentido à minha carreira. Eu, como juíza, sou servidora pública e eu jurei atuar para que as pessoas tenham uma vida menos sofrida. A minha atuação toda a minha perspectiva de magistrada é fazer com que as pessoas passem pelo meu trabalho e se sintam melhores, se sintam mais leves, possam viver a vida com menos sofrimento. Né? Esse é, em resumo, e no fim, o papel do Poder Judiciário. Nada mais que isso. Tudo que foge disso é desvio de conduta do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário tem que atender isso. Né? Nós estamos aqui buscando isso. Fazer as pessoas viverem melhor, ajudar as pessoas a viverem melhor. Esse é o papel do Poder Judiciário. Temos que entender isso. E aqui, falando em Poder Judiciário, eu queria registrar, e só não falei antes porque não sabia se ela estava aqui ou não, a presença da Renata Guzmão, juíza de vocês aí, juíza de Santos, minha amiga querida, que me fez a ponte com a Viviane para poder estar aqui hoje. Agradeço imensamente, nós estamos absolutamente conectadas, eu e a Renata, por um motivo primeiro e muito forte. Nós nascemos no mesmo dia do mesmo ano, e amanhã é esse dia, amanhã é aniversário da Renata, estou mandando já de cara, antecipando os parabéns a ela, e nós descobrimos que nascemos no mesmo dia, depois da primeira ligação que ela me fez para falar de justiça restaurativa. E isso é sincronicidade pura, Renata, e ainda vamos fazer muita coisa juntas, né? A Renata tem um trabalho muito legal lá em Santos com justiça restaurativa, pensa a justiça restaurativa da mesma forma que eu penso, não por acaso somos vizinhas, somos gêmeas no dia do aniversário, mas ela é mais velha que eu porque ela nasceu às 10 e eu nasci só no horário do almoço. E para terminar, eu queria só dizer que tudo isso que eu estou falando passa por uma coisa importantíssima para a JR, que é capacitação. Não se faz JR sem estudar muito, saber muito, procurar cada vez mais se especializar. JR não é abraçar a árvore, não é passar a mão na cabeça de bandido. JR está longe de tudo isso, né? JR é um estilo de vida. O estilo de vida que prestigia o diálogo, que foca no ser humano, que traz sentido para as nossas profissões. Então, para todos os advogados que estão me assistindo, procurem saber mais, estudar. Existem vários cursos que formam facilitadores, existem escritórios de advocacia já que estão trabalhando só com o consensual, que trabalham só com advocacia consensual, é um caminho.
né, que vocês não vão perder espaço de trabalho, né? A JR traz uma possibilidade de você trabalhar sem ter que ficar o tempo inteiro brigando, né, pelos seus clientes, consiga também exercer um papel de trazer aquilo que vai fazer a nossa sociedade avançar. O Brasil não vai mudar de estado como país enquanto a gente não conseguir fazer com que as pessoas realmente saibam o que é ser cidadão e vivam a cidadania. E esse também é o papel do judiciário lá no Sejusc, que está escrito isso na resolução 125, né? O Sejusc é um lugar que a gente possa desenvolver a cidadania, que as pessoas entendam qual que é o papel delas na sociedade, se responsabilizem por esse papel, pelos seus atos, por aquilo que elas fizeram e tomem a parte sua, desenvolvam autonomia. Nós não precisamos mais de pessoas que não têm autonomia e têm que seguir salvadores da pátria. Não, nós precisamos de uma comunidade forte que saiba onde quer chegar. Agradeço novamente e me coloco à disposição. O Sejusc de Ponta Grossa está no Instagram, só procurar lá. Se quiserem falar com a gente, podem mandar mensagem, eu respondo. Eu tenho acesso ao Instagram. Me ponho à disposição para qualquer coisa que vocês queiram, para mais perguntas. Fico plenamente à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. A gente que agradece. Eu vou ler uma pergunta aqui, que casa um pouco com o que você falou, doutora Larissa. É o seguinte, e é voltada para você mesmo. É do Cedric, de Portugal, e ele está perguntando como os magistrados judiciais reagem à possibilidade de JR substituindo a justiça punitiva como regra no ordenamento penal. Eu acho que no começo eles reagem com medo, né? Porque existe um desconhecimento do que é. Mas aí entra uma ideia que eu ando pensando muito sobre, já falei com a Renata sobre isso, ela também pensa, que nós estamos migrando do exercício da magistratura que antes era, dai-me o fato, te dou o direito. Isso era antes. Mesmo que esse direito que eu te dê não sirva para nada e você não entenda o que é. O que muitas vezes acontece, vocês advogados sabem do que eu estou falando. E nós saímos disso para um outro lugar muito mais bonito, muito mais inclusivo, e onde a autoridade do juiz fica muito mais evidente. Por quê? Porque eu vou para um lugar que diz, venham, eu te dou um lugar seguro, com a chancela que eu tenho do Estado, onde você pode, junto com aquelas outras pessoas que participaram do evento conflitivo, construir uma solução para aquilo que você, para esse conflito que está aparecendo aqui. Essa é a nova magistratura. É nesse campo que a magistratura vai trabalhar, eu não tenho dúvida disso. Isso pode demorar 30, 40, 50, 100, não sei se eu viva vou ver, mas um dia minhas netas, os meus netos vão dizer, nossa, sabe a minha avó, ela era juíza, ela botava as pessoas na cadeia, né? Da mesma forma, e vai ser tão absurdo, e espero que eu tenha a sentença absolutória da história, né? Para dizer que naquele tempo ainda se fazia aquilo, mas se eu vivesse, né, do século, em 2100, eu não faria com certeza, né, porque existiriam outras coisas. Então, na verdade, o que eu penso é que, claro que no começo pode assustar, né? Pode assustar essa substituição, porque o controle está presente. Nós vivemos numa sociedade que ainda... E o juiz é o sinal do controle. Mas aí, como bem disse a Amanda, né, a pandemia trouxe várias recomendações para que as prisões fossem revistas. E eu não sei se, pelo menos aqui no meu estado, houve redução no número de crimes violentos, mesmo com as prisões sendo revistas e muita gente saindo. Então, na verdade, o que se precisa é ousar dizer que pode haver uma outra solução fora e acreditar nessa solução, acreditar no ser humano, mesmo que haja nesse caminho coisas que possam nos trazer a sensação de que foi uma má escolha. Mas eu acho que nós já estamos com essa sensação, não?
Essa sensação da má escolha já está presente, né? Aquilo que eu disse antes, a sociedade já enxerga e diz, cara, não adianta aprender. E aí você vê no livro da Elizabeth Elliot, a primeira pergunta que ela faz para um cara que tá na prisão perpétua. Aliás, ele está no corredor da morte. E ela pergunta, você acredita em punição? Ele diz, se punição funcionasse, eu já seria um anjo. Faz 40 anos que eu estou sendo punido. Então, eu acho que por isso que nós temos que trabalhar com essa questão da justiça restaurativa no judiciário de forma a integrar ela com o que já está sendo feito. Porque não é de uma hora para outra que eu vou conseguir aquilo que se deseja, que é essa substituição por um modelo restaurativo que seja preeminentemente, que seja principalmente restaurativo. Nós precisamos primeiro trabalhar dentro do que nós temos e começar a fazer, jogar luz nisso, para que as penas comecem a fazer sentido, para que a gente saia dessa coisa absolutamente insana, que é você colocar uma pessoa num lugar onde cabe 60 e tem 160 lá e achar que ela vai sair melhor. Ela não vai sair melhor. Ninguém sai melhor disso. Né? Então, que porta da Idade Média nós não fechamos ainda? Nós precisamos trancar e jogar a chave de fora, derreter essa chave e passar para outras coisas. Mas isso tem que ser... a natureza não dá saltos, a justiça muito menos. Então, nós vamos com o que nós temos para chegar nesse lugar que é o desejado. Parabéns, doutora Larissa. Desculpa, Amanda, eu vou quebrar o protocolo. A sua fala foi incrível. Viu? Eu sou seu fã de carteirinha. Parabéns, é isso. Temos que ser corajosos para mudar a visão, a consciência, né? Juízes criminais que nos ouvem, advogados, advogadas, promotores, né? É muito bom mesmo. Parabéns a todos. Desculpa, Amanda. Não, mas era isso mesmo. Que maravilhoso. É uma aula. Toda vez Maravilhoso, né? que Maravilhoso. sabe, microfone. Muito, muito obrigada mesmo, doutora. Bom, continuando aqui, eu vou então direcionar a pergunta da Lívia Afonso para o Guilherme, que é a seguinte pergunta. Pode-se falar de um direito subjetivo do indiciado ao oferecimento de acordo de não persecução penal cumpridos os requisitos do artigo 28A? Gui, a palavra é tua. Oi, bom, eu vou só fazer um breve comentário dessa questão. A gente não chegou a adentrar nessas regras nessa análise do acordo de não persecução penal no nosso artigo, né? E também ressaltar que a gente falou ali diversas críticas que foram feitas sobre esse instituto, né, do acordo de não persecução penal, há várias possíveis quebras de garantias constitucionais, enfim, e tem uma ADI já em trâmites analisando isso. Bom, essa pergunta me remeteu para um artigo que foi escrito recentemente pelo professor Auri Lopes Júnior, em coautoria com a Higina Josita. E achei bem interessante porque ele responde essa pergunta exatamente. Ele defende que é um direito público subjetivo do imputado e a Higina defende que não, que é uma faculdade do MP, assim como no caso da suspensão condicional do processo, segundo ela. Então, é um poder-dever do MP, né? Então, nesse sentido, só queria destacar esse artigo, que, se eu não me engano, foi publicado no Conjur, né, recentemente. Então, o professor Auri Lopes, né, fala ali que, segundo determina o parágrafo 14 do artigo 28A, deve aplicar por analogia o artigo 28 do CPP, com o imputado fazendo um pedido de revisão para a instância competente do próprio MP, que poderá manter ou designar outro membro do MP para oferecer o acordo. Então, preenchidos os requisitos, né, trata-se de um direito público subjetivo do imputado. E a Higina, né, diz que não, que é uma faculdade do MP. Né, a analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, do acordo de não persecução penal.
Era isso, passo a palavra. Alguém mais? Bom, se vocês quiserem acrescentar, só ligar o microfone, gente. Vou passar para outra pergunta, então, agora. Deixa eu verificar aqui. O que podemos dizer a um advogado receoso sobre a aplicação da JR no sentido de produção de prova contra seu cliente ou na presunção da inocência? Aí eu abro para vocês, quem quiser responder. A palavra está na mesa. Olha, muito boa pergunta, mas eu queria dizer que, na verdade, o advogado não precisa se preocupar com essa questão de produção de prova contra o próprio acusado que participa de uma justiça restaurativa, de um círculo, porque vigora na justiça restaurativa o sigilo absoluto de tudo aquilo que é dito e falado ali. Nada é colocado no papel, né, doutora Larissa? Estou vendo você concordando comigo. Nada é colocado no papel. Na verdade, se tudo é sigiloso, absolutamente sigiloso, não pode sair dali. E se caso não haja um acordo, né? Caso não haja um acordo, isso também não é um problema, porque o importante é que as coisas se moveram, ocorreram movimentações internas, subjetivas nas pessoas participantes, mas caso o acordo não haja e seja oferecida uma denúncia, qualquer coisa que foi dito ou falado na justiça restaurativa não pode ser utilizado jamais pelo juiz ou pelo promotor. Aliás, não é chegado nem ao conhecimento deles, tá? Não é chegado ao conhecimento deles. Então, fica absolutamente tranquilo que não há esse tipo de contaminação, tá bom? Assim como não há na mediação também. Na mediação também. Tudo aquilo que acontece na mediação não pode ser levado ao conhecimento do juízo de conhecimento, tá bom? Então, não há esse problema, não, por conta do sigilo. Engatando nessa pergunta, tem uma voltada para a doutora Larissa, que é exatamente como vocês cuidam dessa questão do sigilo na tua vara, sobre as informações do processo restaurativo. Sim. É o que o Fábio falou, né? A única exceção ao sigilo é se durante o ciclo for reportado a ocorrência de outro crime, né? Então, por exemplo, você está no ciclo e um adolescente conta sobre um abuso sexual que sofreu. Aí tem quebra do sigilo, porque aí não é uma questão de crime. Mas fora isso, não, né? E o sigilo, ele faz parte, ele é um dos princípios, né, na verdade, é a confidencialidade, né? Tudo que foi dito no ciclo e permanece no ciclo não pode ser utilizado. Então, não tem muito problema com relação a isso. Isso é absolutamente cumprido e atendido. Perfeito. Também temos a pergunta de quem busca mais a justiça restaurativa, vítima ou ofensores? Nós temos uma grande aqui uma pergunta muito boa essa pergunta, porque o ofensor, ele tem a questão de estar numa situação de desconforto, porque ele está sendo processado, enfim, ele tem alguma demanda, né? Então, ele aceita de maneira mais fácil, né? Ele se envolve com a justiça restaurativa e aquilo acaba auxiliando ele. A vítima sempre foi muito difícil para nós. Nós temos 6 anos de trabalho e sempre foi muito difícil. As vítimas de violência doméstica, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade de acessar. O que nós aprendemos? E aí é o trabalho de uma psicóloga aqui, que é doutora em justiça restaurativa, a Glaucia Hort, e ela estuda sobre vítima e sobre trauma. Ao contrário do ofensor, onde a gente pode inserir ele num grupo, vamos dizer, primeiro num grupo reflexivo, para que ele possa pensar, desenvolver responsabilização e depois
ir para um círculo, vamos dizer, de conflito, a vítima ela precisa do caminho inverso. A vítima precisa primeiro do atendimento individual, porque a vítima tem algumas necessidades que são específicas, e uma delas é a necessidade de ficar fora do fórum. Ela não quer saber do fórum. O fórum é lugar de gente que faz coisa errada, né? E isso é um senso comum. Eu cansei de escutar na minha sala de audiência a pessoa querer dizer para mim que era honesta e dizer: olha, doutora, eu nunca pisei no fórum da minha vida, eu sou muito honesto. E aí eu, para quebrar o gelo, sempre falo para a pessoa: mas o que a senhora acha de mim, que piso aqui todo dia, né? Quer dizer, é aquela coisa, quem pisa no fórum não é boa coisa, né? O fórum não é lugar de boas coisas, né? De boas pessoas. E aí ele diz: não, mas a senhora não, enfim. Mas é um lugar comum. Então, a vítima, ela precisa primeiro ser atendida individualmente. E aí nós criamos no Sejusc, aqui de Ponta Grossa, um projeto que se chama Eu Converso, que é um projeto de apoio e escuta de vítimas. Então, tem uma sala, na minha antessala da vara criminal, onde essas vítimas elas são recebidas, elas permanecem ali para prestar o depoimento, até para que não tenham contato com o réu, caso não queiram. E depois, se a gente, durante a audiência, percebe que elas têm uma fragilidade e precisam de acompanhamento psicológico, um facilitador, uma pessoa treinada, vem e atende ela e marca um horário. E ela começa a ser atendida por psicólogos individualmente. E aí a gente vai vendo quais são as necessidades dessa vítima. A justiça restaurativa trata de necessidade. E aí nós tivemos um grande apoio. Eu digo que o nosso projeto é um projeto escandinavo, que foi uma psicóloga que veio da Finlândia fazer um estágio aqui em Ponta Grossa de 3 meses. E ela trouxe o projeto que é o projeto que eles aplicam na Finlândia. Então, essa vítima ela é atendida primeiro pelo psicólogo e depois a gente vai mapear o que ela precisa. A vítima, uma das primeiras necessidades da vítima é informação. A vítima precisa saber. A vítima quer saber por que foi ela, por que foi a casa dela, se vai voltar, se teve alguma coisa se teve alguma característica que fez o ofensor escolher lá como vítima. Normalmente, isso não existe só na cabeça da vítima, porque se você perguntar para o ofensor, ele diz: escolhi qualquer casa, estava drogado, estava bêbado, não é, mas não para a vítima. Então, a vítima ela precisa primeiro de informação. E essa informação pode ser uma informação do processo, ela quer saber como é que vai, ela quer saber se ela vai ser ouvida de novo. E se for essa a necessidade dela, nós vamos então trazer essa informação para ela. E aí nós buscamos um convênio com uma faculdade para que ela nos ajude nesse sentido. Então, é marcado um horário para elas ficar a par do processo dela. Nós atendemos vítimas indiretas de feminicídio, principalmente mães de mulheres que foram mortas pelos seus maridos ou companheiros. E essas mães, elas foram acompanhadas por nós até mesmo no dia da sessão do Tribunal do Júri, ou quando o autor foi julgado. E isso demonstrou ser muito eficiente, porque o Tribunal do Júri, ele é um lugar onde acontece um fechamento para a vítima. Acaba ali, e o promotor tem um papel fundamental, porque às vezes ele acaba falando tudo que aquela mãe da vítima gostaria de falar naquele caso. Então, as vítimas... E aí, só que depois desse período de acompanhamento individual, aí a gente oferece para a vítima um ciclo de apoio com outras pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento. E aí a coisa acontece. Aí elas querem, porque elas já estão no momento que elas conseguem compartilhar a dor. O problema da vítima é que ela tem uma dor que é tão grande que nem ela não consegue sequer falar para outra pessoa. E ela não quer ouvir outra pessoa que também passou por aquilo, porque para ela aquilo pode ser, num primeiro momento, muito difícil. Então a gente tem que entender, são movimentos diferentes, né, da vítima e do autor. Perfeito. Gui ou Fábio querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que a gente já está arrumando para o final aqui. Bom, falar. Eu quero apenas agradecer mais uma vez e parabenizar mais uma vez. Assim, a palavra não é bem parabenizar, é felicitar, né? A realização desse evento, Amanda, Guilherme e doutora Larissa, muito legal mesmo. A participação da doutora Larissa foi fundamental, assim, na minha visão, porque ela trouxe a visão prática, né, gente, do que acontece numa vara criminal, quais são as possibilidades de aplicação da JR no processo penal, e hoje as possibilidades são muitas.
Eu queria apenas dizer que o famoso, famigerado princípio da obrigatoriedade da ação penal, ele está sendo desmistificado, Guilherme. Hoje nós falamos no princípio da oportunidade da ação penal. O Ministério Público pode deixar de oferecer ação penal quando houver um acordo, por exemplo, de não persecução penal, numa ação penal pública condicionada à representação. O importante é que nós, operadores do direito, estejamos atentos para as oportunidades de aplicação da justiça restaurativa no processo penal. E as oportunidades são muitas, muitas mesmo, tá? Muitas. Não há impedimento da aplicação, pelo contrário, a Resolução 225, ela estimula a aplicação da JR na violência doméstica. Há uma recomendação do CNJ de aplicação da justiça restaurativa na violência doméstica. É algo muito bom. Eu quero dizer também que a justiça restaurativa não é falta de punição, não é que a coisa não vai ficar assim, digamos, não vai ter nenhuma resposta. A resposta ela vem através da restauração dos danos, né? Da restauração dos danos. É muito mais inteligente, muito mais eficiente em todos os sentidos a justiça restaurativa, tá? Muito obrigado a todos pela oportunidade. Estamos aqui disponíveis. Eu quero agradecer também e dizer que eu concordo com o Fábio, que já há várias possibilidades do uso das práticas restaurativas no judiciário, né, para restauração dos danos, num sentido amplo, né, de restauração de danos e danos sociais, e como já vem sendo aplicado, né, e concordo quando a doutora Larissa falou da importância da capacitação, né, para ser aplicada essas práticas. E outra coisa que eu tinha anotado aqui, que vai nesse sentido também, é um outro documento que eu não tinha me referido, a gente não tinha se referido anteriormente, é um manual, né, que é uma edição recente, um manual do CNJ, que traz ali a justiça restaurativa dentro da estrutura do judiciário, já além baseando-se, né, nas resoluções, essas que a gente mencionou, mas há esse manual que tem ali todo um esquema de estrutura do judiciário e que se encaixa ali já as práticas restaurativas nesse esquema. E agradeço todos os participantes, agradeço a comissão, a OAB, né, e essa participação foi muito legal o debate. Agradeço a todos. Um abraço. Tchau, doutora Larissa. Tchau, amor. Estamos encerrando já? Desculpa, ainda não. Eu gostaria de agradecer em nome da comissão também a presença aqui, não sei se ainda estão, mas das juízas Renata, né, Guzmão, e a Daniele, uma juíza de Osasco que também está em contato com a comissão. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui e gostaria novamente de enaltecer a doutora Larissa. Foi incrível todas as tuas colocações aqui. Enquanto debatedora, eu acho que eu saio muito mais consciente sobre muitos pontos práticos, e eu tenho certeza que só de ver aqui os comentários que estão vindo na caixa, que a doutora vai sair aqui com uma legião de fãs. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui. Espero que a gente sempre possa fazer essa conversa, que tenha sido iniciada uma relação agora com a comissão de JR, e a gente possa continuar trocando muito. E muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora. Eu sei que o horário de almoço é um pouco difícil. Então, sigam lá nossa página no Instagram, que nós vamos divulgando os eventos. E todos estão sempre convidados a fazer parte, construir com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, gente.